extraordinário. O nosso Deus é um Deus que faz coisas que para o homem é impossível, mas para Ele nada é impossível. Quando Ele chega, Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa, e quando Ele chega na hora certa, Ele faz coisas extraordinárias acontecer. Um povo que sempre esperou pela promessa, um povo que gostava de festa e até hoje gosta, é os hebreus. É povo que gosta de Pentecoste, é povo que gosta de festa. A Bíblia vai falar no livro de Êxodo que existia festas e mais festas que esse povo gostava. E nós vamos frasear um contexto que também o Senhor Jesus era o único que gostava de festa. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 7, Jesus fala sobre o Espírito Santo, e Jesus fala que havia uma festa, a festa do tabernáculo. Ali Anás e ali Caifás planejaram a morte de Cristo. Os homens já estavam planejando a morte do Messias, e de repente alguns murmuravam, alguns diziam: ele não vai vir na festa, ele está fugindo. Os seus irmãos falaram: você não vai. Jesus disse: não chegou a minha hora, e quando não chegar a minha hora, ninguém me toca. Eu quero profetizar sobre a sua vida: não tem mal que possa tocar na sua vida antes de chegar a sua hora. Não tem nada nesta vida que possa tocar em você. E uma coisa importante: quem tem o Espírito Santo é protegido por Ele. Quem tem a presença dEle não tem medo de mal, não tem medo de obra de macumbaria, não tem medo de oração ao contrário, não tem medo de macumbaria, não tem medo de nada. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus está sobre ele. Aí eu fico imaginando todo mundo olhando Caifás, pensando assim: cadê? E eu fico pensando assim, até mesmo Caifás olhando para nós e olhando assim: cadê ele? Eu quero ver esse maldito aparecer aqui, porque eu quero matar ele hoje. Ele vai ser preso, eu vou matar ele. Eu fico imaginando mal, pensando mal, olhando assim, e de repente o último dia da festa, Jesus deixa sempre para o último. E quando a Bíblia fala que passou o primeiro dia da festa do tabernáculo, passou o segundo, o terceiro, e o povo lá se festejando, a Bíblia fala que no sétimo dia Jesus aparece no culto. Fala para o seu mocinho: tem vezes que na sua vida você tem que ficar escondidinho, você não precisa se aparecer, porque tem vezes na nossa vida que só nós sabemos o que nós passamos, pastor. Só quem está passando pela prova sabe como que é. Só quem está passando pela luta sabe a dor que carrega. Só quem passa pela tempestade sabe a dor que está passando. Só quem perde sabe o que perdeu. Até agora eu quero dizer uma coisa para você: Jesus entra na festa e no culto. Está lá escrito lá: Jesus entra no culto. E quando Jesus entra lá, no meio da festa, ele se manifesta e ele fala uma palavra maravilhosa: quem tem sede, quem tem sede, vem a mim, que eu darei água viva. Que tu não está entendendo? Ele estava dizendo no Espírito Santo, ele está dizendo: está chegando a hora, está chegando o momento. Não é agora que eu vou morrer, mas está chegando o momento que eu darei água viva para vocês, e fluirão rios de água viva dentro do seu interior. Presta atenção, a Bíblia vai falar que até chegar o dia do Pentecoste, até chegar o dia da festa do Pentecoste, tinha um momento, e a Bíblia fala que foi no momento do Pentecoste, foi no dia de uma festa tão esperada, que eles esperavam passar a festa para crucificar Cristo. Eu quero profetizar sobre a sua vida: o nosso inimigo, ele existe, e ele trabalha sutil. O nosso inimigo, ele não vai trabalhar quando você está até mesmo ali, preparado. Não. O nosso inimigo, ele vai esperar a sua fraqueza. A sua fraqueza, ele vai esperar o seu momento de fraqueza. O nosso inimigo, ele é assim, porque ele sabe, olha bem, o diabo sabe quem é de Deus e quem não é. O diabo sabe quem é sincero e quem não é. E está chegando um tempo que está difícil de você encontrar pessoas sinceras, verdadeiras, pessoas que dão a vida pela obra
como os discípulos, viu? Hoje está difícil encontrar um obreiro amoroso. Hoje está difícil de encontrar uma pessoa simpática, uma pessoa que sente a dor do próximo. Hoje está difícil você encontrar alguém que ora pelo outro. Hoje está difícil você encontrar alguém que carrega a cruz do próximo. Nós vemos pessoas matando pessoas. Com que, pastor? Palavras. Nós vemos igreja gladiando igreja. Nós vemos os homens se matando e dizendo que ama Cristo. Eu estou falando do nosso povo. Eu não estou falando de ímpio. O ímpio já é ímpio, irmão. Do ímpio você não espera mais nada. Do ímpio você só pensa o mal. O ímpio só faz o mal. Mas nós que somos da luz, como foi falado aqui, nós somos da luz. Como podemos dizer que nós somos da luz? Que tem o Espírito Santo. Mas quando é para amar, não ama. Quando é para fazer, não faz. Quando é para praticar, não pratica. Porque quem tem o Espírito Santo, ele tem um fruto maravilhoso que é chamado amor. O amor é tão forte, tão poderoso, que esse amor não é um amor humano. Esse amor quando Deus coloca sobre o ser humano, pastores, obreiros que estão aqui, esse amor sabe perdoar aquele que trai. É difícil, né? Esse amor é diferente. Jesus carregou isso. Imagine bem, você ter 12 homens confiados, você compartilha toda a sua vida com eles, diretamente você tem palavras, todos os dias você está ali com eles, come, bebe, dorme no elenco, anda junto, faz tudo junto. Mas passando do tempo, a Bíblia fala que Judas Iscariote, Jesus, imagina a cena, Jesus manda preparar a ceia. Por que não gosta de comer aqui? Fala para mim. Você quer ver quem crente gostar e falar assim: tem uma festa na casa do irmão, o irmão te chamou, você não perde 2 minutos, você está lá. Imagine os discípulos sentados na mesa e Jesus olha assim e diz: um de vós é o traidor. Imagina. Não, imagina bem. Todos os discípulos, um olha para o outro, um fica olhando para o outro e dizendo: quem é? Quem é? Quem será? Imagine Pedro, porque a Bíblia fala: Pedro cutuca João, João, você está mais pertinho, diga aí para ele quem é. Imagina a cena. Imagine a dor que Jesus já sabia que ele ia ganhar, de ser traído pelo próprio amigo, porque ele chamou de amigo, pelo próprio. O que Jesus fez por mim e por você, não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro, não tem nada neste mundo que possa pagar. Talvez você fique admirado com esses homens que ganham milhões e milhões de euros, e as pessoas falam: nossa, como um camarada pode ganhar tanto dinheiro assim? Mas que adianta ganhar o mundo inteiro, pessoal? Que adianta ser isso e ser aquilo, e ser isso e ser aquilo, no final da história acabar mal? Porque olha bem, esses homens não tinham nada, eles largaram tudo, não tinha nada, mas tinha uma coisa valiosa sobre eles: o Espírito Santo. Aonde eles passavam, depois que Cristo morreu, ressuscitou, e depois que chegou o dia do Pentecoste, aonde eles passavam, faziam a diferença, mesmo embaixo de perseguição. Irmão, nós não estamos em perseguição, Brasil é uma bênção. Vai começar ainda a perseguição, calma aí. Que aqueles que não acreditam, tudo bem, mas vai começar. Já começou meio possível. Você pode ver que em alguns lugares não pode pregar mais na praça. Estão prendendo os homens de Deus que estão pregando na praça. Você tem que tomar um cuidado hoje para pregar, para falar contra aquela
Você já sabe, é tal. Você tem que tomar cuidado hoje. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. O pastor tem que tomar cuidado com palavras que fala, porque senão leva processo. A igreja sabe, o diabo não está trabalhando no surto. O diabo é inteligente. Ele é inteligente. Ele viu que ele não conseguiu parar esta igreja. Quem leu a história, quem lê Bíblia, quem lê história, sabe que do tempo de Constantino, depois de Constantino para cá, a igreja ficou 500 anos, pastor. 500 anos parada. 500 anos sem o Espírito Santo. Pensou bem? Imaginou bem passar 500 anos, 1000 anos sem o Espírito Santo? E a história vai dizer o quê? Que até que Deus levantou um homem, Martim Lutero, no meio deles. Roma conseguiu parar esta igreja, usada pelo diabo. Esse homem se disfarçou, Constantino se disfarçou de um cristão autêntico que tinha se convertido. Isso é um perigo. E ele era político. Acabou com a igreja primitiva. Os apóstolos foram morrendo, os outros foram traquejando na fé. É por isso que quando João estava na ilha de Patmos, Jesus escreveu as cartas e disse para ele, a primeira carta que ele levou foi ao anjo da igreja de qual? De Éfeso. Ele não chegou e falou assim, leva lá ao membro da igreja. Não, leva a carta ao anjo. Por que o anjo? Porque o anjo da igreja é responsável. Já vou profetizar sobre a sua vida. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito, pastor, nisso. Eu não acredito. O camarada está embaixo de uma autoridade espiritual de alguém e de repente ela fala assim, irmão, um anjo lá apareceu na porta da minha casa. Eu tive a visão e ele disse para mim sair da igreja. Eu não acredito nisso. Olha, o Espírito Santo falou para mim sair da igreja. Peraí. Isso é impossível. Porque você tem uma direção espiritual. O seu líder. E eu lembro muito bem no livro de Êxodo, que era 2 irmãos. Fala para você, 2 irmãos se levantou contra a autoridade de Moisés. Mesmo sendo irmão, ficaram leprosos, porque se levantou contra a autoridade de Deus. O Espírito Santo ele quer trabalhar sobre essa geração. O Espírito Santo quer levantar homens e mulheres que, como Timóteo escreve, fala, obreiros aprovados, que maneja bem a palavra de Deus, que não tem medo de luta, que não recua da batalha. Não é qualquer lutinha que vai tirar ele da presença de Deus. Você pode entender e compreender uma coisa. Quem já leu o livro de Atos inteirinho aí para você? Irmão, quando a igreja recebeu o Espírito Santo, que Jesus falou para eles assim, ó, ficai em Jerusalém. Jesus podia falar para os discípulos assim, ó, corre de Jerusalém, porque senão vocês vão morrer. Se eles me mataram e eu ressuscitei, então some vocês daqui. Mas Jesus falou o que para eles? Ficai em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. Você teria coragem de ficar no lugar onde você está correndo risco de morte? Quem ficaria? Você ficaria perto de um camarada e falar assim, ó, eu quero te matar. Você ficaria? Mas eles ficaram. Eles obedeceram. Com medo ou não medo, ficaram trancados dentro de uma casa. Mas eles continuaram em oração. Aí está o primeiro poder da igreja: oração. A perseverança na oração.
A Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a Bíblia fala que eles perseveravam na comunhão, do partir do pão e também na perseverança da oração. Esta era a igreja primitiva. Uma igreja que repartia, uma igreja que tinha comunhão, perseverança. Era uma igreja que tinha doutrina. Pastor, o que é doutrina? É roupa? Não, doutrina é ensinamento da palavra de Deus. Tem muita gente vivendo o que os fariseus viveu. Vivendo o que o fariseu viveu. Tem muitos cristãos que vivem na moda. Bem, não estou falando disso, não estou falando assim, ó. Tem muitos cristãos que ele vive de aparência. Vestidão está lá embaixo, mas a língua não adianta nada. Anda de terno, anda bonitinho, mas dentro de casa é um demônio. Não adianta nada. Porque a palavra é bem clara. Jesus diz para nós não viver de aparência. Errar uma vez, irmão, é humano. Errar duas vezes é burrice. Tá? Para quem já foi livre do pecado, para quem já saiu do erro, voltar é burrice. Ai, pastor, a carne é fraca. É burrice. É porque não vigiou. Se eu andava com mal companhia, se a Bíblia diz para não andar com o povo das trevas, não ter comunhão com esse povo, não participar e nós ir, aí você já está sabendo o que você está fazendo. O apóstolo Paulo diz assim, ó, em Coríntios: para nós que participamos da mesa do Senhor, não participeis da mesa dos demônios. Está lá escrito. Assim como o povo de Israel fizeram. Nós temos que ficar atentos neste mundo. Nem tudo que diz que é da luz é luz. Nem tudo que dá tapinha nas suas costas, mas estou orando por você. Cuidado. Nós estamos vivendo num tempo onde o inimigo está trabalhando no meio da casa. Lá fora já é dele, irmão. Você percebeu uma coisa?